Esse é um podcast do grupo Beberibe 1285. Você nos encontra no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros diversos agregadores. Estamos também no YouTube, basta procurar por Beberibe 1285 e dar o play. Nossas redes sociais são o Twitter, @podbeberibe1285 e o Instagram é o podcast Beberibe 1285. Deem o play, nos sigam e compartilhem. Fala galera coral, começando aqui mais um podcast do grupo Beberibe 1285 e hoje estão comigo nossos amigos Reginaldo Cabral, Francisco de Assis. Olá. E Gerailton Souza. Mais uma vez agradecer a vocês, a audiência, a companhia. É uma honra para a gente estar acompanhando você aí no ônibus, você na academia, você na cama indo dormir, você acordando, você indo para o trabalho. É uma honra para nós ter a audiência de vocês. Vamos fazer um guia rápido aqui, não completo do nosso grupo ainda. Vamos falar hoje de 5 times, 5 adversários: Botafogo da Paraíba, Paysandu, Remo, Vila Nova e 13 da Paraíba. Vamos lá começar a conversa aqui com nossos amigos Francisco de Assis, Reginaldo e Gerailton, e pedir para Francisco, por favor, nos dar a informação de todos os clubes do nosso Grupo A da Série C. Vamos listar os clubes, né? Por ordem alfabética. Botafogo, de João Pessoa, Ferroviário do Ceará, Imperatriz do Maranhão, Jacuipense, né, da Bahia, Manaus, Paysandu, Remo, Santa Cruz, 13 de Campina Grande e o Vila Nova, né, o único clube do Centro-Oeste aí do grupo. Ok, meus amigos. De início, a gente já pode ver que é uma Série C, senhores, mas com pelo menos 5 ou 6 times que poderiam estar tranquilamente numa Série B hoje, né, Reginaldo? Com certeza. Com certeza. Você tem times tradicionalíssimos, né? O Paysandu, há pouco tempo atrás, teve façanhas internacionais. Foi o primeiro clube brasileiro a ganhar do Boca dentro da Bombonera, né? Na Libertadores. Isso. 2003, né? Faz 17 anos isso aí. É isso, o gol de Yarley. Paysandu foi campeão dos campeões, sob a direção de Ivan de Oliveira. Paysandu de grande torcida. Né? Você tem o Clube do Remo, um time de uma torcida espetacular e de uma força muito grande, mas que ultimamente o Remo fez um curso intensivo de Santa Cruz, né? Vive numa penúria extrema. Você tem o Vila Nova, que é um time de maior torcida do estado de Goiás, o Vila Nova, mas que sempre passa por problemas administrativos também, igual o Santa Cruz. O Botafogo da Paraíba é um time que vem mantendo uma base interessante há um certo tempo, uma organização administrativa há um certo tempo. Então, são times que podem muito bem estar numa Série B, sim. O grupo do Santa Cruz não é um grupo fácil. Possa, em teoria, times brigando por 4 vagas, em teoria. Mas na prática, eu acho que isso engrossa. E Gerailton, como disse o professor aí, apesar da mudança do regulamento, né, difícil, um grupo difícil de se jogar, né Gerailton? Olá, pessoal, tudo bem? Quero dizer que o podcast está chegando em Santa Catarina, viu? Já saiu da esfera Pernambuco. Muito bem, aí tá certo. O negócio tá caminhando. Mas voltando aqui,
é um grupo regionalizado, né? A gente pode até dizer que é quase uma Copa Norte-Nordeste aí. Mas com camisas pesadas, né? Como já foi falado aí. O Paysandu tem uma camisa pesadíssima, assim como o Santa Cruz, né? O Vila Nova, que já foi também ressaltado. O Remo tem uma torcida muito grande, né? E nós temos os nossos vizinhos aqui, né? O 13 e o Botafogo, né? O Paysandu ele traz Hélio dos Anjos, né? E vale ressaltar que no ano passado teve uma situação dentro dos aflitos, né? Que até então, né, foi garfado ali dentro, né? Então, o Paysandu é um time de chegada, né? O Hélio dos Anjos é um técnico muito veemente, muito ativo ali na beira de campo, né? Então, eu fui ver um pouco do Paysandu e percebi que o Paysandu voltou agora, né? O campeonato do Pará, o Parazão, né? Voltou agora, após pandemia. Na segunda fizeram 2 jogos, né? 2 goleadas. E o Paysandu já 2 goleadas. 2 goleadas. E vale ressaltar que quarta-feira eles pouparam, tá, jogadores, né? E fica muito claro que eles vão propor o jogo e vir para cima da gente no Pará, né? Mas você tem Remo, que tem o Mazola aí, também conhecido, alguns jogadores conhecidos. O Vila Nova não vinha bem, né? E o Goiano foi suspenso, né? As finais do Goiano foi para janeiro de 21 agora. Então não vai ter mais. Mas o Vila Nova não vinha bem, né? De 12 jogos, só fez 10 pontos, para você ter ideia, na fase de classificação. Nem na fase final do Goiano não está. E o Botafogo, a gente viu o que aconteceu aí, né, no final de semana. E tem um histórico de muitos empates. Ô, Gerailton. Mas o que vai valer é a camisa dentro de campo, né, a tradição. Oi, professor, pode falar. Chamar a atenção. Passou desapercebido, perdão por ter atrapalhado sua fala. É o seguinte, o sarrafo, veja, o Vila Nova, se você for olhar de fato, o Vila Nova vinha numa campanha muito ruim no Goiânia. Mas o sarrafo do Vila Nova e o sarrafo do Ferroviário são 2 times de Série A. Perceba. Enquanto o Paysandu, né? Enquanto o Paysandu, Remo, outras equipes, tem como equiparações equipes do seu nível, o Ferroviário no Ceará disputa com Fortaleza e com Ceará. E o Vila Nova, em Goiás, disputa com o Atlético Goianiense e com Goiás. Então, o sarrafo deles é mais alto. O próprio Goiás. Talvez o insucesso deles, nos seus respectivos campeonatos, seja um insucesso localmente, mas no âmbito nacional, disputando com a gente, em que o nosso sarrafo é menor, seja equitativo ao nosso futebol. Com certeza. É bom lembrar que o representante da Série A aqui em Pernambuco foi disputar o quadrangular do rebaixamento. Pois é. Campeonato em série. Pois é. Sarrafo está baixíssimo. É o 7º colocado. Ele é o 7º colocado. Ele foi o 7º colocado do estadual. Vamos lembrar isso. O sarrafo da gente é baixíssimo. Vamos lembrar isso. O sarrafo da gente é muito baixo. Mas não, eu acredito que é um grupo. Não é um grupo fácil. O nosso grupo não é um grupo fácil, né? A gente tem equipes aí como a gente tem falado aqui, de tradição, equipes que complicam, né? Mas nós estamos nivelados por baixo. Estamos voltando, tem time que está voltando só agora. Nós já temos 6 partidas, me corrijam se eu estiver errado, pós-pandemia, né? Então, eu entendo que a gente, na parte física, deve estar um pouco à frente dos demais. A gente vai precisar sentir sábado, apesar de sábado não ser referência, porque o Maurício deve trazer isso aí em breve. Nós vamos com um time alternativo. É essa a palavra? Nem eu sei mais falar. Santa Cruz é um time alternativo de disputar. Tem Fabiano, que é um desfalque seríssimo, é um desfalque que me preocupa. Fabiano é um problema. A expectativa é grande, mas a Via Crucis vai ser longa, viu? Inicialmente, eu fiquei temeroso e confesso que até causou-me insônia o fato do Santa Cruz jogar contra o Paysandu, que é o time mais arrumado do grupo, na teoria, no Mangueirão, mas o jogo é na Curuzu. Então isso é um fator que ajuda o Santa Cruz. Mesmo o Santa Cruz com um time alternativo,
o time da Laranja, o time com alguns jogadores que não vinham sendo utilizados regularmente. A Curuzu é um estádio acanhadíssimo. Inclusive, a distância entre a Curuzu e o Baenão, que é o do Remo, é de 1 quilômetro, pouco mais de 1 quilômetro. É um estádio muito pequeno, que facilita o estilo de jogo de Itamachule. Então, talvez amanhã, pela própria característica do campo de jogo, o Santa não sofra tanto, porque o campo é pequeno. Então, se o Santa se notabiliza por uma redução de espaço do campo de jogo do adversário, isso vai ser facilitado pelo campo do jogo de amanhã. Obviamente, isso não quer dizer que a partida vai ser fácil, mas vai ser mais fácil Itamachule impor a sua forma de jogo amanhã na Curuzu do que se o jogo fosse no Mangueirão, que é campo de dimensões máximas. Ok, amigos, mas vamos lá para a nossa análise de time por time. Francisco, nosso primeiro time a ser analisado é o Botafogo da Paraíba, não é isso? Isso, Botafogo da Paraíba. Tu pode passar os números, por favor? Os números dele travei. Eu só sei que no final de semana ele se ferrou dentro do 13. Tá lá no grupo, pô. No grupo eu botei. Opa, eu tenho aqui. Deixa eu. Sim, deixa eu achar aqui. Recomeça aí. Então vamos lá, pessoal, falar sobre nossa análise sobre os times individualmente. E o primeiro time que a gente vai analisar é o Botafogo da Paraíba, não é isso, Francisco? Isso, Botafogo da Paraíba. Lembrando que eu coloquei que a gente juntou os dados de campeonatos que mais importam e tem pontos corridos, vamos dizer, como é o que se assemelha com o nosso, que vai começar agora, que foi o campeonato estadual, de cada clube jogou, e se jogou a Copa do Nordeste, foi incluído também os números dessa Copa do Nordeste. Fala os números do Botafogo, por favor, Francisco. Botafogo, até agora, nessa temporada, disputou 23 partidas, sendo 9 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. Tem 27 gols marcados e 23 gols sofridos, né? Tem um saldo de 5. E após essa pandemia, eles, nesse retorno, fizeram 7 jogos. E o momento está ruim lá, viu? Mauro Fernandes caiu, já foi o segundo treinador a cair. O Santa Cruz derrubou o primeiro, derrubou o Evaristo Pisa, naquela derrota que o Botafogo sofreu. E agora, depois de 7 partidas, Mauro Fernandes não aguentou a desclassificação para o 13 e foi embora também. Eles estão sem treinador. Ok. Então, amigos, a gente conhece esse Botafogo da Paraíba, né? De outros carnavais, inclusive o penúltimo jogo antes da parada da pandemia foi contra o Botafogo, um jogo onde a gente perdeu de Didira logo cedo, mas ganhou com 2 gols de Jeremias no final, né? Ganhou de 3-0. Um jogo difícil. Até porque estávamos com -1, né? Então, o que a gente pode falar desse Botafogo, professor Reginaldo? Veja só, Maurício e amigos do podcast. O Botafogo, ao que me parece, eu vejo o time do Botafogo como um time de qualidade. É um time que vem mantendo uma estrutura há uns 3 anos. Permanece lá Juninho, ele teve a adesão, não é? A contratação de Léo Moura. Ele teve um centroavante que passou no Náutico recentemente e se machucou no Náutico. Mas é um centroavante, um homem que faz muito gol. O goleiro dele é bom, Fabiano. É um time estruturado. Agora, o que é que eu acho que está acontecendo com o Botafogo? Está acontecendo com o Botafogo é que, devido a essa manutenção da estrutura do Botafogo, criou-se uma expectativa da torcida paraibana, da torcida do Belo, em relação a conquistas do Belo que não vieram. E aí, essa pressão em cima desse time, embora estruturado, cresceu muito. Eu vejo
mas o Botafogo não como um momento ruim, mas como uma espécie de fadiga de material. São muitos jogadores que já estão lá há muito tempo e que precisam de uma certa motivação que esses últimos treinadores não deram. E aí, lógico, com a cobrança exacerbada da torcida e sem essa motivação que os seus professores, entre aspas, não conseguiram dar, o time não conseguiu obter êxito nos campeonatos que disputou. Na Copa do Nordeste foi eliminado pelo Bahia, diga-se de passagem com erro de arbitragem, e no Campeonato Paraibano, a qual ele estava sendo cotado como favorito, ele perdeu para 13 nas penalidades, eu acho. Foi nas penalidades. Então, isso criou um clima ruim dentro do Botafogo. Mas eu vejo mais como, não como o Botafogo seja um time ruim, mas mais como uma fadiga de material. É como se jogadores estivessem já desgastados e os treinadores que chegam não conseguem fazer com que eles rendam o que podem render. Ok. Gerailton? Acho que já foi falado o que a gente precisa saber. Eu só quero ressaltar o momento do Botafogo. Não é bom. Não é bom. Né? É um time que empata muito. Né? No campeonato estadual, por exemplo, de 10 jogos ele empatou 5. Então é um time que empata muito. Né? O Mauro Fernandes caiu aí, né? Nem esquentou a cadeira. Só esquenta a cadeira no Santa Cruz, esses técnicos. O Botafogo ele nem esquentou nem a cadeira, né? Mas vale ressaltar que ele caiu por conta da pressão da torcida. Né? A torcida foi na sede do Botafogo, invadiu e veio a pressão. Né? Perdeu para o 13 na semi, né? Então, o Botafogo, como o professor falou, né? Vem estruturado, mas existe um desgaste, porque essa estrutura que vem há 2, 3 anos, ela não tem, na verdade, conseguido seus objetivos. Né? Me corrija, mas o Botafogo fez uma final da Copa do Nordeste. Isso, contra o Fortaleza. É isso? Acho que foi o primeiro título aí do Rogério Ceni pelo Fortaleza. A coisa não aconteceu. E é parecido com o Santa Cruz. Ele vem na hora da chegada, o Botafogo sempre cai. Então tem um desgaste, o torcedor deve estar. O time deve estar desacreditado. E eu acredito que desses 5 que a gente vai falar hoje, eu acredito que é o mais vulnerável pelo momento. Ok, lembrando que o Botafogo demitiu o Mauro Fernandes e já contratou o técnico do destaque do Campeonato Paulista desse ano, que foi o Santo André, né? Foi buscar o técnico destaque lá do Campeonato Paulista. Francisco? Como é que o Botafogo consegue, o Santa Cruz não consegue, Maurício? Mas vamos lá. Francisco? Volta. Diga lá a sua opinião sobre o Botafogo. Olha, o Botafogo, a gente tem que lembrar o seguinte. A rivalidade lá na Paraíba não é simplesmente entre os clubes, é entre cidades. A rivalidade de Campina Grande com João Pessoa é fortíssima, é enorme. Quem conhece a Paraíba sabe disso. Quem conhece a Paraíba sabe bem. E o Botafogo da Paraíba estava buscando o tetracampeonato paraibano. O 13 vinha sendo freguês. Fazia uns 3 anos que o 13 não vencia o Botafogo da Paraíba e 5 que não vencia por 2-0. E no primeiro jogo, é bom lembrar que o Botafogo meteu 2-0. Eu não sei se isso gerou uma acomodação, e ele chegou em Campina Grande acomodado, eu não sei dizer porque eu não vi o jogo. O que eu sei é que o 13 reverteu o resultado lá em Campina Grande e terminou vencendo nas penalidades. Foi. Ganhou de 2-0 e 5-4 nos pênaltis. Pronto. Aí isso complicou ainda mais o momento do Botafogo, que já foi desclassificado da Copa do Nordeste. Eles estão tendo uma certa decepção com o Léo Moura, porque metade dos jogos dessa temporada, eles não puderam contar com o Léo Moura. E é um jogador, a gente sabe que a idade é muito avançada, mas é um jogador pesadíssimo para a realidade do futebol paraibano.
Se esperava muito do Léo Moura e até agora ele ainda não engrenou. Não acertou. Amigo Francisco. Diga, Reginaldo. Duas observações. Quando você falou da rivalidade de Campina Grande e João Pessoa, eu acho que só tem semelhante no Nordeste entre Natal e Mossoró. Isso, exatamente. Para você ter ideia, os cartões lá no Rio Grande do Norte, assim, não tinha Feliz Natal, tinha Feliz Mossoró. Veja que coisa louca, né? Segunda, é sério, mas é sério. É feito torcedor do Grêmio que usa a roupa de Papai Noel azul. Para não ficar um Papai Noel colorado. Olha, essa história de Léo Moura na Paraíba, note os gramados da Paraíba. Isso é histórico. Todos os gramados da Paraíba, a grama é alta. Exato. É característica lá. O Amigão, a grama é alta. Você vai olhar os campos, o campo de Campina Grande, a grama é altíssima. O campo da Paraíba, a de João Pessoa, a grama é altíssima e a iluminação é muito ruim. E isso, quando a grama é alta, requer do jogador mais força no chute, um desgaste maior. Talvez isso seja um fator que esteja prejudicando o Léo Moura. Pode ser. É muito provável isso aí. E como a expectativa é grande, a decepção é grande. Só para registrar, o Botafogo, a gente pega ele na terceira rodada, tá? Isso. Santa Cruz pega o Botafogo na terceira rodada. Lá dentro. Lá. O jogo é lá, na Paraíba. Isso, no Almeidão. E nos últimos anos, o Botafogo da Paraíba perdeu já esse ano, mas nos últimos tempos ele tem sido um adversário muito, mas muito difícil. No ano passado a gente empatou, não sei como. Ano passado é um ano até para ser esquecido. O Ferroviário fez 6 pontos em cima da gente ano passado. É verdade, Francisco. E aquela campanha da cobra, né? Cuidado com a cobra. E a cobra entrando. Aquela cobra inflável virou uma piada. Virou um meme de sucesso na internet. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Próximo clube que a gente vai falar, qual é, Francisco? É o Paysandu, é justamente o adversário de amanhã. Misericórdia. Esse jogou bem menos na temporada, viu? O Botafogo jogou 23 jogos, né? Ele tem 9 jogos a menos. Aliás, 9 não, 11 jogos a menos. Ele jogou 12 vezes. 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. 27 gols pró e 9 contra. Veja que já é um saldo muito melhor que o do Botafogo, né? E é 27, 23, saldo de 4. Ele fez 27 gols, levou 9. É um saldo de 18. Isso, 18 gols. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, não foi isso? Isso. E após a pandemia, só jogou 2 vezes. O Paysandu está com essa desvantagem no físico e Hélio dos Anjos já está dando entrevista preocupado com isso aí. Porque ele tem o Santa Cruz como mais preparado fisicamente, o que é verdade, né? O Santa Cruz já fez 6 jogos pós-pandemia, o Santa Cruz voltou a treinar primeiro. Inclusive, Hélio dos Anjos está fazendo um discurso muito respeitoso em relação ao Santa Cruz, que no histórico dele não é comum. No histórico do Hélio dos Anjos muito não é respeitoso. Francisco. Diga, Maurício. A pergunta que não quer calar. Hélio dos Anjos viu algum jogo do Santa Cruz? Olha, talvez ele tenha visto os números, certo? Talvez ele tenha visto os números na temporada, o aproveitamento. Foi vice-campeão estadual, mas foi de maneira invicta. Se a gente olhar bem, os números do Santa Cruz impressionam. Se você se ater só aos números, é impressionante. Agora, é aquela questão do recorte, né? Se a gente pegar as Jorge Jesus, nem o Flamengo de Jorge Jesus tem os números do Santa Cruz de Itamar. Ô, Francisco. Nessa temporada, exatamente. Será que ele está com medo, pensando que o futebol do Santa Cruz, que foi derrotado no campeonato, mas invicto, se assemelham à da seleção brasileira de 82? Será?
Aquela seleção que jogou bonito. Olha, eu tenho uma opinião polêmica sobre 82. Num podcast com mais tempo eu vou falar e vai ter torcedor me apedrejando. Qualquer dia Rapaz, eu falo sobre isso. inventaram um novo quadro no programa, foi A Hora da Ironia. Não é possível uma coisa. Eu não acredito. Olha, veja, essa questão de números. Pegue os 4 últimos jogos de Santa Cruz, né? 360 minutos. Sai algum gol com bola rolando? No tempo normal? Os 4 últimos jogos, né? Confiança. Não. Náutico. Confiança, Náutico e os 2 contra o Salgueiro. Náutico. Ou seja, rapaz, gol no Santa Cruz é que nem. O ataque não está fazendo. Não. O meio do campo não está criando. Não saiu 8 chutes sequer no gol. São poucos chutes. Deixe eu só retificar aqui. Saiu um gol, mas... Sim. Foi de escanteio. É engraçado, não, né? O juiz anulou o gol. É tão fácil o Santa Cruz criar chance de gol e fazer um gol, e quando faz, é legítimo, o árbitro ainda anula. Veja que o negócio estava ruim mesmo. Veja, o Paysandu, ele tem esses números, esse saldo de gol exorbitante. O Campeonato Paraense, basicamente, é um campeonato indígena. Professor, a xenofobia vai lhe pegar. Não, mas é sério. Os times do Pará, do Pará, tirando o Remo, Paysandu, a extinta Tunaluz, né? Ninguém sabe que fim levou. Mas os times interioranos são times quase que amadores. Com certeza. São times quase que amadores. Por isso você vê essa disparidade em termos de saldo de gol, porque a gente parece que está vendo o número do Barcelona. O ataque do Paysandu, de fato, é um ataque muito interessante. É um time muito ofensivo, como é característica dos times de Hélio dos Anjos. Mas lembrem-se, pegue as estatísticas dos times de Hélio dos Anjos, vocês vão ver. Ele é caracterizado, os times dele, por fazer muito gol, mas tomar muito gol também. Só que no Campeonato do Pará, meu amigo, só tem Remo e Paysandu. De vez em quando surge um Águia de Marabá que faz alguma coisinha, mas acabaram os times medianos, os times interioranos do Pará são times semi-amadores, infelizmente. Eu só conheci o Águia de Marabá porque o Santa Cruz me apresentou. O campeonato paraense lembra o campeonato pernambucano dos anos 80. Que, por exemplo, Ibis, Santo Amaro, Ferroviário da Mostradinha, levava 7-0, levava 8-0. Baiano foi artilheiro do Campeonato Pernambucano com 40 gols, ganhando chuteira de ouro. O Náutico em 80, exatamente. O Náutico acho que em 83, quando ele foi vice-campeão do Santa Cruz, o Náutico fez 110 gols no campeonato. 110 gols no Campeonato Pernambucano. Eu lembro dessas goleadas aí, Era uma coisa muito comum. A disputa não era só contra o Ibis, né? Não era só contra o Ibis, não. O Ibis pegou fama e se aproveitou da fama para fazer marketing, mas não era só o Ibis, não. Santo Amaro, não. Só fazer levar goleada. O próprio América só sabia levar goleada. Ferroviário. E eles serviam para fazer saldo. O Santa Cruz pegava o América, metia 7-0, o Náutico metia 6, o Tricolor ia tirar onda lá, ó. Eu meti 7, só meti 6. Ô, Francisco. Francisco, para ratificar só, perdão, Maurício, era nessa época do Campeonato Pernambucano, você pode ver que os times, os jogadores desses times, Ferroviário, Ibis, Santo Amaro, esses caras pegavam, ficava de roupa e ia pro jogo. Era semi-amador mesmo, era coisa amadora. No segundo tempo, eles estavam com o palmo de língua para fora. Exatamente. Então, pelo que o professor falou aí, a gente não tem que ter medo do Paysandu, não, né? Não, do meio para frente. O Paysandu montou, ele conseguiu manter uma estrutura. O ano passado, ele tinha no meio aquele Felipe Luiz, que era um jogador que se destacou na Chapecoense, era um cara meio carequinho, que tinha um dreadzinho, né? Era Felipe Luiz. Ele tinha até uma característica meio gordinha, mas ele batia muito bem fora da área. Né? Tinha um Nicolas, que apareceu muito bem, a cria da base Paysandu, apareceu muito bem.
no ano passado. E continua lá. Um gol de letra aqui nos aflitos, né? Que foi impensável a perda daquela do Paysandu após abrir 2-0. É um time interessante. Ô Maurício, mas é isso, Maurício. O Paysandu, comparado, se a gente usar como campeonato paraense como referência, é muito ruim realmente. Mas é um time organizado, né? A gente vamos avaliar o momento. Ele tem 2 jogos pós-pandemia, né? A preparação física é algo que tem preocupado o Hélio dos Anjos, mas é um time que toca muito a bola. Toca muito a bola, né? É algo próximo de 89% de aproveitamento, para você ter ideia, de passes certos. Claro que eu tenho que levar em consideração a análise que o Francisco sempre faz, que tocar a bola pode ser de 30 centímetros, de tocar para a zaga. É verdade. Mas o número assim, é impressionante o aproveitamento, né? Então, a gente entende, quando a gente faz essa leitura, que é um time que toca muito a bola, né? É um time do meio para frente, que a gente, pelo que a gente analisou, a gente viu que é um time muito organizado. A preocupação aí do Hélio dos Anjos é a zaga, né? Contratou até um goleiro, mais um goleiro. Que veio da terceira divisão espanhola, né? Exatamente. Trouxe esse goleiro, né? E disse que esse goleiro em breve será titular, né? Já até frisou isso. Mas o Hélio dos Anjos, nas suas entrevistas nessa semana, ele transfere a responsabilidade toda para o Santa Cruz. Toda. Em todas as entrevistas que ele deu, ele transfere a responsabilidade para o Santa Cruz. É favorito. É aquele velho migué, né? Ele até falou que a perda do campeonato, que ele disse que seria mais fácil enfrentar o Santa Cruz, campeão pernambucano, né? Que chegaria supostamente relaxado lá em Belém. Como perdeu o campeonato, sem comentários, né? Perdeu o campeonato, vai chegar lá, supõe-se que o Santa Cruz vai chegar lá cuspindo fogo, né? Mordido, né? Mordido. Exatamente. E aí foi até falado, foi até comentado sobre os desfalques que teremos. E ele fez, não, é mais um motivo. Então você vê, ele começa a transferir a responsabilidade, né? É aquele velho migué, né, do futebol. Eu não sou favorito. O favorito é o outro que está vindo aí quebrado, né? Caindo pelos pedaços. E o tal do desfalque? Fabiano é desfalque. Vamos ser sinceros aqui, é desfalque, Fabiano. Eu coloco um Cone no lugar e resolvo o problema daquela lateral esquerda. Ô, Francisco, quando o Fabiano deixa de ir para um jogo, é Deus escalando o time da gente. Deus nos favorecendo. Olha, mas vamos para o nosso próximo adversário, que é quem, Francisco? Vamos para o próximo adversário aqui. É justamente... Não, pela tabela é o Botafogo da Paraíba, né? Mas os times que a gente está analisando aqui, o próximo é o Remo, justamente o rival do Paysandu, e como o professor lembrou, está fazendo um curso de Santa Cruz nos últimos anos. O Remo, ele tem o mesmo número de jogos do Paysandu, 12. 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 19 gols. Ele tem um aproveitamento nessa questão de ataque bem menor que o Paysandu. 19 gols marcados e 14 sofridos. Ele tem um saldo de 5. E assim como o Paysandu, após a pandemia, jogou 2 vezes. A explicação para isso é que na cabeça da área ele tem Charles. Charles está por lá, Tá, do Remo, clube do Remo. Charles é o volante do clube do Remo. Charles é o volante. Titularíssimo, batedor de falta oficial. Então, pode tirar o Remo da lista dos que brigam para subir. Mas deixa eu dar mais outra notícia. Diga. Eu sei o que vem. Eu sei o que é que vem por aí. O astro do time é Eduardo Ramos, que era um que de vez em quando frequentava o banco de reserva do Corinthians, foi contratado pelo Náutico aqui, naquele campeonato do ano do Hexa, tal, e eu consegui um acesso com o Cuiabá,
né, se envolveu com uma polêmica aqui de uma possível tentativa de compra do Sport naquele campeonato. E o centroavante dele é o idoso, o geriatra Zé Carlos. CRB e Santa Cruz. Ex-CRB. Chegou aqui e pediu para ir embora, nem jogou, né? Pô, disse que estava com problema com a avó. Eu acho difícil ele ter vó, porque ele já é tão velho, Eu é também difícil ter vó. acho. E tá lá no... Ah, matou a avó, então. Agora sim, falando sério, Zé Carlos é um cara que é perigoso na área, viu? É um centroavante perigoso. Assim, eu não contrataria ele porque ele é o pivô, um artilheiro, ser raçudo. Agora parece que tem uns problemas, né? Não toma o Agora, dele e dá um circuito. vê só, professor. Na Copa do Brasil, o Remo, ele eliminou o Frei Paulistano de Sergipe, né? Campeão sergipano do ano passado. Mas foi pegar o pai do esporte, o Brusque, lá de Santa Catarina, e ele levou 5-1. Time arrumado esse aí, o Brusque, hein? Pegou Quero o falar do Brusque, mas é o time do velho da van. Exatamente. Ele levou 5-1. E, assim, o momento dele em relação ao Paysandu, como tem acontecido nos últimos anos, o momento do Remo não é bom. Não é bom. Há muito tempo, né? Há muito tempo. Tá na semifinal do Parazão. Mas é um time de força. Isso é indiscutível. Mas Tá na semifinal. eu acho que é um dos times mais frágeis dos que a gente está comentando aqui no podcast de hoje, viu? Vocês sabem quem é o técnico, Eu lá, também né? acho. O velho Agora conhecido, né? Mazola. Mazola Júnior. Mazola Júnior. É mais um Mazola motivo para ser coadjuvante. Mais um. Mazola. Pois é. Meu amigo Francisco, o próximo time que a gente vai falar. O próximo time é um calo, viu? É um calo. Da Paraíba também, só que de Campina Grande, o 13. O 13 que eu jamais vou esquecer. Chegou aqui ano passado com Pega na Rua, formado há 10 dias, e por muito pouco não venceu o Santa Cruz do Arruda. O time de Leston Júnior. Vamos lá. Ele fez um time, 12 Francisco, jogos. Certo? Um time que tem em comum conosco um torcedor ilustre. Sabe quem é esse torcedor? Tô voando. Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. É mesmo. Francisco, você eu não sabia. Acertei, tá vendo aí? Eu sinceramente não sabia. Conheço a história de Jackson do Pandeiro, grande referência da cultura pernambucana, mas não sabia que ele torcia pro 13, não. Eu também não sabia. Não sabia desse. Jackson do Pandeiro, que tem uma música. Não, mas diz que o time de coração dele. Se eu não me engano, o nome dela é O Bom Torcedor, que fala que pernambucano de respeito torce pro Santa Cruz. Em São Paulo sou corintiano, um bom pernambucano torce pelo Santa Cruz. Sou atleta em Minas Gerais, o time que mais tem cartaz, o time que mais me seduz. E Jackson do Pandeiro, que tem uma música chamada Isso Forró mesmo, e Surubim. Isso mesmo. Grande Jackson. Forró e Surubim. Grande Jackson do Pandeiro. Forró e Surubim. Aliás, é Forró de Surubim. Forró de Surubim e Forró de Limoeiro. E Forró de Limoeiro, exatamente. Forró de Limoeiro. Mas vamos lá falar voltar do nosso, aqui ao 13, né? 13. 12 jogos na temporada, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 13 gols, já ia falar 18. 13 gols marcados, 8 sofridos. Quer dizer, um saldo de 5, né? Igual o saldo do Remo. E após essa pandemia, após esse retorno, quer dizer, após a pandemia não, que a pandemia ainda continua, né? Após o retorno, 4 partidas disputadas. Lembrando que ele começou o Campeonato Paraibano mal. Muito mal mesmo. Ganhou fôlego porque eliminou o grande rival agora e um rival que, há negócio de 3, 4 anos, estava fazendo o gato e sapato dele, né? Agora eles lavaram a alma e na questão motivação,
essa questão está alta, né? Vencer o rival sempre é bom. O destaque é Breno Calixto, mas vê só, ex-náutico. Tá bem. E tem o argentino Frontini. Conhecidíssimo já, né? Exato. E ainda tem Cachito, né? A preocupação com o 13 é mais de rivalidade do que de bola. O 13 me parece um time muito limitado, muito É uma fraco. questão mais psicológica, porque pense num Um time time de pouquíssima. que muitas vezes um time, atrapalha, viu, aqui. um time, é o calo do Santa Cruz, histórico. E outra coisa, é um time de uma torcida aguerridíssima. Ah, isso é. Aguerridíssima. Agora, eu não vejo o 13. O 13 passa por problemas estruturais dentro do clube, problemas políticos e estruturais dentro do clube. Ele difere muito do Campinense. O Campinense é um clube mais organizado entre as suas lideranças políticas. O 13 não. O 13 passa por um momento de turbulência, não é de agora. E essas turbulências passaram para dentro de campo há muito tempo. Há muito tempo o 13 vem se arrastando. Há uns 3 campeonatos que o 13 vem lutando para não cair para a 4ª divisão. Exato. O 13, o ano passado, escapou na última rodada. Então, eu também não vejo o 13 como postulante à vaga, não. E esses times coadjuvantes aí, para mim, o mais perigoso é o Imperatriz e o time de Manaus, que tem um investimento forte por trás. Né? Tem. Mas o 13 não. Não vejo o 13 como perigo, não. O 13 que tem Moacir Júnior, né, no seu comando, que é um técnico que já passou aqui pelo Náutico também, não é isso? Isso. E que, como disse o professor, reagiu agora no fim do campeonato, do Campeonato Paraibano, por conta dessa vitória em cima do Botafogo da Paraíba. Senhores. E o treinador. Eita, desculpa, Maurício. Só para lembrar aqui, Moacir Júnior falasse nele, ele deu declaração polêmica, né? Porque levou 2-0 no jogo de ida. Aí, já sabe, a torcida do 13 fez maior pressão, foi nas redes sociais dele, cobrou. Depois que ganhou, né? Ele já estava dizendo que está esperando os torcedores do 13 fazerem fila para ir lá pedir desculpa para ele. Olhe. Resenha, né? Certos caras, sei não. Viu? Agora, senhores, analisados ou comentados alguns dos nossos adversários, eu gostaria de ouvir vocês sobre o nosso próprio clube. O Santa Cruz. Itamar ainda está lá. Ainda tá lá. E aprontando das suas, professor. O Santa Cruz. Das minhas, não. Das deles. O Santa Cruz viajou para o Pará. A gente tem que falar de Santa Cruz mesmo? Tem que falar. Santa Cruz viajou para o Pará um dia após a derrota na final para o Salgueiro, deixando em Recife Paulinho, André, Didira, Fabiano, Vitor Rangel, e eu gostaria da opinião de vocês sobre esse fato. Eu queria é o seguinte, se o time fosse campeão, esses jogadores estariam com dores? Haveria dor muscular ou no joelho? Dificilmente. Eu queria me dirigir ao torcedor de Santa Cruz, que tenha um menor momento de lucidez. Ele raciocina comigo lentamente. O seguinte, nós perdemos o campeonato para um time horroroso. Professor, não seja mal educado, parabenize o Salgueiro. Eu não vou parabenizar, porque parabenizar o Salgueiro significaria eu estar me voltando contra a razão precípua da perda do campeonato, que foi o próprio Santa Cruz na figura do seu treinador. Ficou evidente pelas reações dos jogadores, seja em sua fisionomia,
quer seja dentro do jogo, quer seja em suas redes sociais, republicando algumas publicações, que eles estão insatisfeitos. Ou seja, opinião minha de Reginaldo. Tamachule desconstruiu com a torcida o que ele construiu, e com os atletas ele não tem mais o grupo. Ele perdeu as vestiárias. E se isso ocorreu, ele não era nem para ter viajado, era para ser demitido. E a gente tem que acabar com essa história de que, não, demissão, isso pode ocasionar problema. Gente, nós torcemos por um clube que já teve Givanildo, que saiu, Nunes, que saiu, Ramon, que saiu, Luciano, que saiu, e o clube não se acabou, e não vai se acabar por causa de Tamachule, não. O futebol do Santa Cruz é paupérrimo. Eu acho que é muito evidente para quem quer enxergar, evidentemente, que ele perdeu o grupo e perdeu as vestiárias, e ele não consegue reverter isso. E a cada derrota, isso vai se avolumando, até chegar ao ponto de botarem para fora. Agora, e outra coisa, se a direção de futebol, na figura dos seus diretores, que às vezes são raciados com Lombardi, a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Se eles não têm convicção mais no trabalho, bota para fora, pô. Contrata outro. Chacoalha o elenco. Não, a perda do campeonato de quarta-feira não pode passar impune. Há de se tomar alguma atitude. Amanhã pode até ser que venhamos a ter um resultado que a gente não espere, como um empate, ou até como uma possível vitória, porque o campo é pequeno, é reduzido, facilita o estilo de jogo dele, que é retranqueiro e não gosta de ganhar. Mas a tendência é que o Santa Cruz seja derrotado. A tendência. Futebol, lógico. O se não joga, porque se minha mãe tivesse uma carreira de peito, era uma porca. Não joga. Agora, a tendência é que o Santa Cruz perca o jogo. Para mim, esse cidadão que é um bom rapaz, que é um cara sério, trabalhador, que conseguiu fazer de um time limitado um time competitivo, não conseguiu evoluir e desfez todo o trabalho dele, culminando na quarta-feira. A quarta-feira foi a coisa assim inexplicável. O Santa Cruz está indo para a competição mais importante do ano, né? Que todo mundo sabe disso. E vai começar não priorizando, né? Porque vai poupar jogadores, e que está se dizendo que é desfalque. É como o professor falou, né? Eu não sei como é que conseguiram já detectar que os jogadores estavam com desgaste. Esse departamento de fisiologia do Santa Cruz é impressionante, porque o jogo terminou meia-noite, 1h da manhã. A viagem foi cedo, já foi detectado que 5, 6 jogadores não poderiam viajar. Eu também acredito que se ganha é o céu, perder é o inferno. O Itamar perdeu os vestiários, essa é a grande verdade. E quando um técnico perde os vestiários, ele perde o comando do clube. Ele perde o comando do time. Né? E aí a gente vai estrear a Série C amanhã contra o Paysandu, né? Com um time que nunca jogou. Do meio para frente, nunca jogou junto, todo mundo. É impressionante. O Itamar consegue mais uma vez inventar uma nova escalação. Sabe o que é isso? Ele está perdido, ele não sabe o que faz. E vai acontecer o mesmo erro que aconteceu ano passado com o Leston Júnior. O mesmo erro. A história se repete. E a gente não vai trocar o treinador nesse momento. Vai trocar quando a gente não tiver mais chance para classificar. É lamentável. A gente vai torcer. A gente não quer que Santa Cruz perca. Mas a tragédia está anunciada para sábado, viu? Ok, meu querido. Francisco, sua opinião, amigo. Olha, sobre o treinador. É até complicado, por mim tiraria. Mas pela cultura do futebol brasileiro,
fica complicado tirar, porque vamos falar logo dos números, e quando se fala nos números, eles fazem o recorte adequado, o recorte conveniente. É aquela questão, né? Os números, se vocês torturarem, ele diz o que você quer. Basta simplesmente um recorte que você faça. Exemplo, os últimos 4 jogos que eu já falei aqui no podcast. É preocupante. 4 jogos e não ter nenhum gol marcado e as chances de gol terem sido pouquíssimas. Ô, Francisco, é um indicativo de que o setor de criação não está trabalhando. Deixa só retificar, a gente fez um gol lá, né, em Salgueiro, né? De cabeça, de Dani Moraes. Puxa, foi 1-1, ó. Foi mesmo, estou ruim de estatística. Pronto. Então, vamos ser justos com o tio Chico, e para não ficarmos passando informação errada. Nos últimos 4 jogos, tivemos um gol. E veja a ironia. O Santa Cruz só fez pressão no Salgueiro lá nos 2 ou 3 minutos em que esteve perdendo de 1-0. O Maicon Cleito deu aquele gol, né? O garoto falhou. O Santa Cruz foi para o abafa e empatou. Depois dali, ele abdicou de ganhar o jogo. E o número de chances criadas, né, de jogadas trabalhadas, que resultam em chutes que possam sair o gol. Aqui eu não estou falando de chute da entrada da área, que é igual a pênalti cobrado por Vitor Rangel. Estou falando de chances claras de gol, são pouquíssimas. As incoerências dele, aquilo que ele fez lá em Salgueiro, que o treinador do Salgueiro, o português, reclamou barbaridade daquele negócio dele anunciar uma escalação e em cima da hora ele mudar, alegando problema clínico. Quando o treinador do Salgueiro viu Vitor Rangel no banco, ele foi lá chiar. Tipo, como é que o cara tá com problema e o cara tá como opção no banco? O cara é português, né? Tem aquelas velhas piadas que dizem que português é burro, né? Já faz parte do folclore popular, mas isso é só na piada, porque o português se ligou logo. Ou seja, o cara mudou a escalação em cima da hora para tentar me enganar. Só que isso, na realidade, não foi um desrespeito grande com o treinador do Salgueiro, não. O desrespeito grande foi com a gente, porque ele botou em campo um time que ele não treinou, num esquema que ele não precisava. Francisco? E o interessante, sim? Perdoe-me, eu acho esse daí é algo que deveria estarrecer a crônica pernambucana e a torcida tricolor, e não estarreceu. Por quê? Porque isso, uma mudança dessa para uma opção de jogo que ele nunca treinou, em cima da hora, demonstra claramente que ele não estava sabendo o que estava fazendo. Ele atirou no escuro, ou seja, ele desesperou-se e tomou uma atitude assim, impensada. Então, quando o treinador vem recorrer a uma atitude impensada, é porque ele perdeu a racionalidade dele no seu trabalho. Acabou, então, meu amigo. E outra coisa, você vê que o treinador do Salgueiro, né, o Daniel Neri, não é isso? Ele fez, ele usou termos pesados, ele falou em safadeza, vocês lembram? Isso. Ele usou esse termo pesado, safadeza, e não dá para condenar o cara por ter dito isso, não. Porque isso não é corriqueiro no futebol. O cara anuncia a escalação, solta a escalação para a imprensa, ele não vai mudar em cima da hora se não tiver um problema de lesão no vestiário, algo muito grave, não. Mas aí ele vê que o jogador que não iria jogar porque está com um problema clínico ou alguma lesão, algum tipo, ele vê que o jogador foi para o banco. Vitor Rangel foi para o banco. Ou seja, o cara se ligou que de última hora tio Chico mudou o time. E realmente, como o Reginaldo lembrou, esse fato foi pouco explorado. Como está sendo pouco explorada a insistência de Vitor Rangel jogando na esquerda, a insistência em Fabiano, enfim, existem vários elementos, principalmente após a pandemia, para se condenar o trabalho de Itamar. Mas a gente sabe que Constantino já tem um histórico
de treinadores numa situação muito pior que a de Itamar, ele não tira. Ele não tira. Quando ele vem tirar o treinador, é normalmente porque a vaca já foi para o brejo. A gente sabe que, infelizmente, ele não vai tirar. Até porque seria comprar briga com a própria imprensa. A própria imprensa iria chiar sobre isso. Ia dizer logo, só tiraram o cara porque ele perdeu o campeonato e ainda poderiam falar que perdeu na loteria. Graças a Deus a gente tem a consciência tranquila aqui, porque a gente já vinha questionando o trabalho de Itamar desde o jogo contra o Sport, que foi uma vitória nossa. Desde esse jogo que ele vinha sendo questionado. Amigo Francisco, E tem um Twitter. Diga, professor. Tem um Twitter. Santa Cruz, estatística, alguma coisa assim. Ele dá números estatísticos. Aí você vai lá ver no número. Você está lembrado de um zagueiro do Santa Cruz chamado Genilson? Sim, estou lembrado. Pronto. Tem lá o rendimento das partidas, assim, jogadores que tiveram vitórias em suas atuações. Sabe qual é o rendimento de Genilson? Não, diga aí. Cerca de 56%. 56%. Veja, o número é extraordinário. Isso. Mas ele jogou uma partida e meia. Ele jogou 1 minuto e meio com o Central, foi expulso. Aí ele entrou no segundo tempo, eu acho, do jogo do Frei Paulistano e jogou uma partida do Pernambucano. Que foi da Copa do Nordeste. Pronto. Pelos números, 54%. Quando você vai ver, 1 jogo e meio. Ou seja, os números não traduzem a totalidade da coisa. Os números são frios. E é feito o que você disse. Se você conduz os números para o que você quer, ele vai dizer o que você quer. É aquela velha questão do copo meio cheio e meio vazio. Depende da ótica que você apresenta. Dependendo da ótica que você quer apresentar. Futebol vai muito além de números. Né? Existe uma máxima que diz que os números mostram tudo, mas escondem o principal. E a gente vê que Não entendi? É uma verdade. Pois é, e a gente vê que no Santa Cruz hoje é isso que está acontecendo. Entendeu? Itamar Schurli por exemplo, para mim, opinião de Maurício, Itamar Schurli cavou uma desculpa para a derrota que ele já prevê no Pará. Entendeu? Ele já vai dizer. É possível. Estou desfalcado. É possível. Na minha opinião, ele cavou uma desculpa. Porque... E o pior, Maurício, o pior é que ele sabe, ele cava isso e ele é respaldado por grande parte da torcida do Santa Cruz e, em seu processo de atrofia mental, se acostumou em justificar fracasso. A torcida do Santa Cruz é uma especialista pós-graduada em explicar fracasso ou racionalizar competência. Professor, Itamar Schurli, ele foi, depois do jogo, apesar de na imprensa radiofônica ter sido pouco batido nele, mas eu escutei, por exemplo, o João Vitor Araújo, da Rádio Jornal, Amorim. João Vitor Amorim, isso. Amorim. Li críticas duras a respeito de Itamar no Twitter dele e ouvi o mesmo hoje falando que a diretoria do Santa Cruz não viu com bons olhos as substituições do segundo tempo contra o Salgueiro e o fato de, mais uma vez, ele ter abandonado o time e ter ido para os vestiários na hora da cobrança dos pênaltis. Então, agora, isso a diretoria pode falar, não. Então, essa questão dele não assistir pênalti. Só as vestiárias. Veja só, Francisco, então, está mais evidente ainda. Ele não perdeu só as vestiárias. Sim, é verdade. Ele perdeu a credibilidade perante a diretoria. É uma questão de tempo esse cara cair. Eu só queria pontuar o seguinte. Essa questão dele não assistir as penalidades, eu vejo como problema. Porque é o seguinte.
Olha só, como é a estrutura psicológica de um treinador de futebol que não suporta ver decisão de cobrança de pênalti? Eu não consigo entender, sinceramente, eu não consigo entender. É tipo um soldador que tem medo da máquina de soldar, daquele clarão que faz. Ele tem medo daquilo ali. Francisco? Sim. Eu tenho um filho autista. E ele tinha um maior bloqueio em fazer apresentações nas escolas, né? Apresentações em festividades da escola. Que não é uma coisa de autista. A maioria das pessoas tem esse bloqueio. Mas ele tinha um bloqueio mesmo. Eu sei. Mais acentuado. Mas eu sempre estava presente. E para o meu orgulho, há 2 anos atrás, na festividade do Natal, ele foi o aluno que fez as coreografias todas muito bem feitas, recebendo aplausos de todos os seus colegas. E eu estava presente, dando apoio para ele superar aquela dificuldade dele. Como é que você não tem um comandante na beira do campo na hora que você vai partir para uma decisão de pênalti, meu amigo? Mas vê só, Reginaldo, o pior é que quem contratou Itamar, contratou sabendo disso, presume que sabia, porque essa característica ele sempre teve, isso ele não começou aqui. Não é porque ele está no Santa Cruz que ele não assiste essas decisões, ele sempre foi assim. Então, se a diretoria está insatisfeita, né, segundo Maurício, o repórter da Rádio Jornal disse isso. Se está insatisfeita por isso, está errado, porque isso eles sabiam. Ou deveriam saber. Porque não foi uma característica dele que apareceu aqui, não. Outro ponto, Francisco. Se a diretoria deixa externar sua insatisfação, é porque ela quis que isso tornasse público. Com certeza. Então ela está meio que fritando. Então acabou, meu amigo. Acabou. Não há o que esperar. A verdade é essa. Vamos torcer para que, se o Santa Cruz for derrotado lá contra o Paysandu, ao menos sirva para a retirada de Itamachule e do Arruda. Mas, meus amigos, qual time vocês acham que vai a campo contra o Paysandu amanhã? Maicon, Totti, William, Dani e o zagueiro improvisado. Célio. Bileu, Pinga, João Cardoso, Delis, Jeremias e Pipico. Pronto. Quer dizer que a tendência é que João Cardoso jogue na meia, no lugar de Didira, é isso? Isso. Porque existe a possibilidade dele fazer algo diferente, né? Dele colocar o Jeremias na meia e Cleiton, que veio do Atlético Paranaense, entrar no ataque. Pode ser. Eu dei assim, tá tão difícil. Tá tão difícil que eu dei assim o que eu me lembro. Né? A imprensa não sabe, os repórteres das emissoras de rádio aqui não sabem porque não tem acesso, não sabe como é que ele vem treinando. Vamos ligar para aquele cara que tinha um programa, liga já, para a gente ver se a gente consegue. Walter Mercado. Falecido Walter Mercado. Liga já. Maurício, eu posso fazer uma observação, já que a gente falou aqui no título do Salgueiro. É bom lembrar que teve um arauto do Apocalipse, certo? Um jornalista da nossa grande imprensa, que praticamente chamou os torcedores do Santa Cruz de genocida, e a própria diretoria do Santa Cruz de genocida, porque o Santa Cruz cometeu o crime de brigar pelo direito dele de disputar a final no Arruda. Porque tinha que ser na arena, porque por uma questão de protocolo sanitário, para salvar vidas humanas, para isolamento social, tinha que ser na arena, porque no Arruda, caso Santa Cruz fosse campeão, 3.000 torcedores iam juntar ali. Pouco interessa se na saída do ônibus do Náutico, quando a delegação saiu lá dos aflitos, para ir para a arena, pouco interessa se a Fanáutico estava lá fazendo aglomeração, né? Aí não podia, e não sei o quê, e quem discordasse era genocida, isso quando não era bloqueado, né?
Vamos lá. O que foi que a gente viu em Salgueiro ontem? Carreata e aglomeração. Carreata e aglomeração. Era Ele difícil prever um negócio desse? E tuitou- veja, 24 tuitou horas alguma após o coisa? jogo. Tuitou alguma coisa? Olha, eu E- não posso nem dizer se ele tuitou ou não, porque ele democraticamente me bloqueou no Twitter, certo? Então, eu nem posso dizer se ele tuitou ou não. O Twitter é dele, ele Mas, escolhe os seguidores. Se bem que eu não mas seguia, né? Eu só vi a postagem. será que o Covid ele gosta mais da Zona Norte, mais precisamente do bairro ali, Ponto de Parada, Deve ser. Beberibe, né? Será que ele não frequenta a Rosa e Silva? Será que ele não pegou a 232 e foi para o sertão? É incrível, né? Pô? Outra Não tem o que falar, coisa, pô. Não tem o que falar. outra coisa. A Covid aqui em Pernambuco, em qual região ela está mais preocupante? Sertão, Capital, RMR ou no interior? É no sertão, não é nem no interior, interior, aqui em sertão, Zona da Mata exatamente. e Agreste. É no sertão. Exatamente. Inclusive Araripina, Trindade, cidades ali que não são muito distantes de Salgueiro, está em lockdown. Pois é. Está em lockdown. E aí, no Cornélio de Barros, podia jogar, porque parece que o Cornélio de Barros fica num deserto, no meio da Caatinga ali. Cornélio de Barros, né? Não tem urbanização, não tem casa perto, não tem estabelecimento comercial perto, não tem nada perto. Cornélio de Barros é no meio do deserto ali, no sertão. Aí lá podia jogar, porque ninguém iria aglomerar ali em Salgueiro. Eu estou fazendo essa observação aqui pelo seguinte: todo mundo tem direito à opinião. Não é porque o camarada é jornalista que ele não tem direito a ter a opinião dele, não. Agora, eu acho que o camarada tem que ter a honestidade de observar toda a conjuntura. O cara fazer recorte da realidade é muito conveniente, viu? É muito conveniente. E o pior complicado. ainda é bancar o altruísta. Não, eu sou altruísta, eu me preocupo com vidas. Você é um genocida. Mas é só para a gente chamar a atenção para esse tipo de fato, que a gente está metendo pau na diretoria de Santa Cruz, mas a briga para jogar no Arruda foi uma briga correta da parte deles. Justa. Na Justa, verdade, meus amigos, exemplos como esse fazem parte de um grupo da imprensa dos que colocam a política à frente de qualquer coisa na vida. Então, Exatamente. o que ocorre? Para ser correto com as suas falas e as suas ideologias, não interessa a verdade. Interessa que tem que se bater para chegar no ponto de bater em quem eles odeiam ideologicamente. Então, isso passa de todos os limites, certo? É o caso de não só de alguns jornalistas daqui de Pernambuco, mas de jornalistas nacionais, né? Que tem como princípio não ter princípios. Bate de um lado, porque não pode de forma nenhuma ter um jogo no Arruda, porque vai gerar aglomeração, e como o Francisco diz, quem não concorda comigo é genocida. Mas do outro lado, quando ocorre uma aglomeração que o intuito, né, é derrubar aqueles a quem eles odeiam, eles não batem de forma nenhuma, até apoiam. É isso aí que acontece no Brasil. É o duplo padrão. É verdade. Pessoal, mais uma vez obrigado e espero que vocês ouçam o podcast, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp. A gente faz esse trabalho com muito carinho. Lembrando que nos próximos vamos ter convidados. Você poderá opinar através de áudios, fazer suas afirmações, suas corroborações ou suas críticas que a gente vai colocar aqui e debater. Nós queremos criar um canal para a torcida do Santa Cruz ser informada, se fazer ouvir, né?
e levar notícia de qualidade e de alto nível, né, para o torcedor. Coisa que a gente olha na imprensa pernambucana hoje e há uma escassez muito grande. Então, compartilhem mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Seu até logo, amigo. Queria agradecer mais uma vez o espaço, dizer que nós somos afegões médios, somos torcedores normais, assim como toda a massa coral. Nossa intenção aqui é contribuir com o dia a dia do torcedor, deixar o torcedor informado. Nós não somos os donos da verdade, são opiniões, por isso que esse lugar é um lugar de democracia, né? Aqui nós temos pessoas de pensamentos distintos, mas com a única intenção, que é ver o nosso Santa Cruz brilhar, né? Ter realmente um clube profissionalizado. A Série C está começando, né? Eu não vou dizer que a gente não está com expectativa, porque a gente está com expectativa, porque a gente é torcedor, a gente ama o nosso clube. E eu queria pedir para que o podcast fosse compartilhado, né? Manda para o seu pai, manda para o seu tio, manda para sua mãe, para sua irmã, né? Compartilha, prestigia, né? Esse espaço é um espaço de todos. Queria agradecer pelo empenho do Maurício, nosso amigo Maurício aí, grande moderador, pessoa que tem se empenhado muito para desenvolver esse belo trabalho, e agradecer. E vamos para a Série C, vamos sair dessa Série C. Francisco, seu até logo, amigo. Agradeço pela oportunidade de participar aqui com os amigos do podcast. Agradeço também por aqueles que estão sempre nos escutando. Reforço os pedidos de divulgação, certo? Divulgue o podcast. Faço questão de repetir o que Gerailton disse. Somos torcedores comuns, certo? A nossa opinião não é necessariamente mais importante que a opinião de ninguém. Fomos muito críticos com o Itamar, mas torcendo para estarmos errados. Tudo que eu mais quero amanhã é que ele coloque o Santa Cruz para jogar bola e traga a vitória, e uma vitória convincente. Aí eu vou aceitar que tudo que é torcedor chegue para mim e disse: toma, corneteiro, queimaste tua língua, porque existem situações em que é muito bom você estar errado. E esse é o tipo de situação. Se o Santa Cruz começar a jogar bem e nos der confiança de que ele vai sair desse inferno que é a Série C. Então, vamos torcer para que o Santa Cruz possa fazer um bom jogo, e mais do que um bom jogo, que possa trazer a vitória lá da Curuzu. É isso aí, meus amigos. Nossos colegas já deram um recado, compartilhem. O nosso muito obrigado a você que chegou até aqui. E vamos embora. A luta é grande. Não podemos deixar que nenhuma derrota nos entristeça ao ponto de deixarmos de lutar pelo Santa Cruz. E não podemos deixar que nenhuma vitória nos iluda a ponto de achar que não devemos lutar pelo Santa Cruz. A aprovação da reforma do Estatuto é um ponto importantíssimo para que no futuro os meus, os seus, os nossos filhos possam ter orgulho das três cores. E vamos embora, vamos para frente. Vamos tirar o Santa Cruz de onde ele está e não deveria estar. Fiquem com Deus, meus amigos. Até logo e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva! Viva!